Primeira pergunta, povo. Tivemos IPCA terça-feira, menos 0,29. Uma dúvida que eu sempre tive quando começou a sequência de quedas de combustível, primeiro via Congresso e depois via Petrobras, é o que daquela foto poderia virar filme. Deixa eu me explicar um pouco melhor. Acho que a gente já teve até uma conversa dessa. A foto era medidas de preços administrados, veio via Congresso e via Petrobras, que fez, a gasolina era Y, agora é Y menos J. A dúvida que eu tinha era quando Dona Maria, quanto o seu José, quanto aquela lojinha, quanto a área de serviço, quanto a grande indústria ia absorver isso quanto margem, ou quanto isso ia virar filme. Como assim? O salão de cabeleireiro podia diminuir o preço do cabelo segunda e terça. Aquele restaurante cobrar um pouco menos, já que o custo dele diminuiu. A primeira pergunta, foto tá virando filme, Carla? Olha, a foto tá virando filme, mas não é esse o motivo. Tá. Eu sempre fui uma pessoa muito cética em relação aos desdobramentos desse reajuste pontual sobre a inflação como um todo. Tá? E acho que, embora eu tenha sido surpreendida no curto prazo, porque eu pensava que esse impacto seria menor, né? E ele foi de fato muito expressivo em termos deflacionários, o mês de outubro já nos mostra que essa inflação ainda é extremamente preocupante. E falando especificamente desse IPCA que foi divulgado na terça-feira, na minha visão, foi um dos mais difíceis de serem interpretados. Desde que a gente deixou para trás esses movimentos únicos, né? Então a gente tinha movimentos só de alta ou movimentos de baixa muito pontuais. E agora a gente tem uma característica do IPCA que ela é extremamente difícil de ser interpretada e é muito fácil incorrer num erro de olhar para esse indicador e imaginar que talvez a gente esteja passando por um período de inflexão ou não, né? Isso por conta da característica do indicador. Então, respondendo de imediato a sua pergunta, isso vai virar filme por conta da queda dos preços dos combustíveis, por conta da mudança da alíquota do ICMS sobre itens específicos? Não. São outros motivos que estão por trás e que aparentemente começam a trazer, nesse momento, algum impacto em termos de inflação, né? Esses impactos são muito difíceis de serem visualizados e de nós, principalmente economistas, virar para eles e falar assim, poxa, é a partir daqui. Ou a partir desse mês a gente vai começar a ver esse movimento. Não é assim. Ciência econômica é uma ciência social, então não é assim que funciona, né? É mais difícil perceber isso. Mas na minha visão, daqui para frente, a gente tende a caminhar um caminho muito mais tranquilo em termos inflacionários, exceto esse final de ano, tá? Então, a partir de 2023, principalmente, aí a gente já pega um período sazonal mais positivo, que o período até o final do ano é um período bem complicado em termos sazonais para a inflação, e aí a gente começa a caminhar em um terreno um pouco mais tranquilo em termos inflacionários. Fechou, meu amigo Tomás. Muito obrigado. Eu concordo bastante com a Carla na questão da dificuldade que se tem para diferenciar o que é um impacto pontual dessas medidas e o que veio para ficar. Eu acho que tem dois vetores que a gente tem que olhar nessa ótica. Só um PS antes. A gente teve 3 meses seguidos de deflação. É muito importante reforçar o quão artificial é essa deflação. Tá? Como você bem colocou, medidas tributárias, reajustes negativos da Petrobras, mas quando a gente olha a inflação estrutural, ela continua bastante pressionada. Quando a gente olha a inflação de serviços, ela está elevada a 8,5% acumulado em 12 meses. Os núcleos, que excluem as medidas voláteis, seguem também bastante elevados. Então, é uma deflação que, para mim, é uma foto. Mas os dois vetores que eu queria tratar é o seguinte. Primeiro, os efeitos secundários. O que o Banco Central chama de efeitos secundários é o que você colocou na sua pergunta, que é a redução no preço da gasolina, da energia elétrica, nos serviços de comunicação. Isso tudo reduz os custos da cadeia que podem eventualmente ser repassados para o preço. Então, o fato dos custos serem mais baixos, isso pode trazer estruturalmente preços mais baixos na economia. Por outro lado, eu acho que este vetor ele é subestimado. É o que a gente chama de efeito renda, que é
Por ter uma redução no preço da gasolina e da energia elétrica, o consumidor médio vai ter um aumento na sua renda disponível. E esse aumento na renda disponível pode ser direcionado para outros bens e outros serviços que ele venha a consumir. Então, se de um lado a gente tem um potencial desinflacionário a partir de efeitos secundários, por outro, a gente só pode estar concentrando efeitos positivos em termos de consumo de bens e serviços em outros itens que podem pressionar a inflação estruturalmente. Então, entender como esses dois vetores vão dialogar, eu acho que é a grande questão que você colocou, Carla, que é da dificuldade da gente entender qual movimento é predominante. Por isso que as próximas divulgações do IPCA vão ser muito importantes para a gente conseguir fazer essa diferenciação. Aproveitando o remanejamento aí de consumo que pode causar inflação, a inflação de serviços de setembro veio 0,40 e de agosto acho que tinha sido 0,28, se eu não me engano. Mas se você olhar essa 0,40, a parte é passagem aérea. Sim. Se você excluir passagem aérea, ela fica mais ou menos no 0 a 0, não é tão grande essa mudança de 28 para 40. Vocês acham que o setor de serviços é o grande vilão desse final de ano? Olha, uma medida que eu gosto bastante de acompanhar dentro do IPCA são os serviços intensivos em mão de obra. E esses, sim, já acho que faz uns 5, 6 meses que mensalmente eles estão bem acima da média histórica. O que isso me diz? Que existe sim uma atividade econômica forte, corroborada inclusive pelo dado de hoje do setor de serviços, existe uma atividade econômica forte e uma demanda bastante expressiva por mão de obra e ainda uma escassez de oferta. Isso para mim é um cenário bem típico de persistência inflacionária. Então, mesmo excluindo passagens aéreas, quando eu olho essa característica específica da inflação de serviços, eu dou um passo para trás e falo, opa, a gente pode ter pressões ainda permanentes ao longo de 2023. Eu concordo com o Tomás em relação a serviços. Acredito que seja sim o principal vilão da inflação. Se nós olharmos para bens, principalmente, sob a ótica de bens duráveis, bens não duráveis, no último mês esses resultados foram muito positivos. Mas os serviços, a gente ainda atravessa... Esse processo ele não é rápido, tá? A gente ainda atravessa um momento em que a gente sente os impactos, né, da retirada das medidas de restrição de mobilidade. Isso parece que teria ficado concentrado, sei lá, nos 3 primeiros meses do ano. Não é assim que as coisas funcionam. Os prestadores de serviços, eles voltam a abrir, né, bares, restaurantes aos poucos. Esse processo é paulatino. Enquanto a demanda, ela é desrepresada, ela foi desrepresada com mais intensidade no início, ela se manteve muito elevada e depois a gente teve uma série de movimentos de estímulos, né, dentro da nossa economia que manteve essa demanda num patamar muito elevado. Então, existe uma comparação que eu gosto muito de fazer, que é o nível de pessoas empregadas dentro do setor de serviços, né? E o nível da produção desses serviços. Esses dados a gente tem acesso, inclusive, através da PNAD, né? A PNAD é uma pesquisa que consegue trazer esses dados para a gente, cruzando com a PMS. E a gente consegue identificar que a produção de serviços está muito elevada, a produção e a demanda de serviços está muito elevada, ela está próximo do mesmo patamar que nós víamos no pico anterior, que aconteceu ali antes da crise de 2015, 2016, mas a gente precisa de mais pessoas empregadas nesse setor para produzir a mesma coisa, né? Então, assim, tem uma característica diferente dentro desse segmento, dentro desse setor de serviços, né? Ele é mais pressionado por uma demanda mais elevada, a produtividade dos serviços não é tão grande assim, e a gente ainda está atravessando um período de normalização que é recente, a gente fala nisso todo mês, mas é um período, é um processo muito recente em termos de... Nós não tivemos um carnaval, para pensar. Então, exatamente. Há 8 meses atrás a gente não teve a maior festa do ano, nossa. Em termos macroeconômicos, recente mesmo. A macroeconomia ela é muito lenta. Ela é muito lenta. Ela não é como a microeconomia ou como outras, enfim, esferas. Ela é lenta. Os resultados são lentos. Se a gente pegar, sei lá, um exemplo, política monetária do Banco Central, né? Nos Estados Unidos sei lá, uns 7 meses. Aqui no Brasil, o Banco Central mencionou que são 15 meses, né? Então, assim, embora a gente exaustivamente fale, né? Isso parece que está acontecendo há muito tempo. Em termos macroeconômicos é muito recente. E esses movimentos tendem a continuar pressionando sim o IPCA daqui para frente, por motivos sazonais, porque nós tivemos outros estímulos jogados dentro da economia que estão começando a ser sentidos nesse momento, né?
Enfim, porque a gente vem de um período com uma inflação muito elevada e isso é catastrófico em termos de reajuste de preços, né? Foi praticamente um ano inteiro ali com uma inflação de 2 dígitos. Isso é muito, muito ruim para conseguir contornar esse processo, né, de expectativas e de reajustes dentro da economia. Então, por esses fatores, eu, Carla, acredito que tenha sido, né, o principal responsável essa inflação de serviços pelo nível de IPCA que a gente tem em 2022 e também acredito que vai ser uma das grandes dificuldades que o Banco Central vai ter que enfrentar em 2023 também. O Banco Central chegou a comentar na verdade foi um evento que o Roberto Campos fez antes do RTI, que ele ia divulgar o número dele de desemprego que não pressionaria a inflação. Eu não achei esse número. Olhei RTI, olhei tudo quanto é lugar, não achei. Vocês têm esse número na cabeça? Tipo, abaixo de 8 a inflação pode voltar para pico porque falta mão de obra e etc. É o que a gente chama a economia de NAIRU, Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. E assim, eu trato como uma variável exógena. Então, para mim é 9%. Tá? Por que 9%? Porque, olha, parece alta, né? Parece alta, mas eu acho que para os padrões brasileiros é muito mais uma questão institucional do que efetivamente macroeconômica em si. Mas todas as dificuldades que a gente tem para contratar, para demitir, para se abrir empresas, para fechar empresas no Brasil, isso tende a elevar o desemprego natural da economia. Então, por ser um país que existe, que traz dificuldades para se abrir empresa, fechar empresa e contratar pessoas, existe um patamar naturalmente elevado para se tratar o desemprego que não acelera nem desacelera a inflação. E existe uma certa unanimidade entre 8% e 9%, mas eu acho que pós-pandemia isso ficou ainda mais escancarado. E podemos estar beirando o perigo, então? Olha, a gente tem um desemprego bem baixo nesse momento. Então, podemos estar beirando o perigo. E este fator, a força que o mercado de trabalho tem mostrado, talvez o principal fator de pressão que eu olho, que me faz olhar para a inflação de 2023 e pensar, isso aqui não está nem um pouco resolvido. A gente ainda vai ter que conviver com uma inflação alta e, por consequência, uma taxa de juro alta por mais tempo do que a gente imagina. Você, Carla? Em termos de taxa de desemprego ideal, por que isso é visto dessa forma? A gente tem um nível de demanda agregada na economia e a inflação é ditada por esse nível de demanda agregada, né? Versus a nossa capacidade de ofertar produtos. Então, se isso não está em equilíbrio, se tem uma demanda mais elevada, isso significa que nós teríamos uma inflação mais elevada também. Essa taxa de desemprego, ela é o resultado disso, né? Então, essa taxa de desemprego de equilíbrio. Só que, olhando para o histórico do Brasil recente, eu não arrisco dizer qual seria essa taxa de equilíbrio por alguns motivos. O primeiro deles é que nós tivemos uma reforma trabalhista que mudou muito a característica do nosso mercado de trabalho. Então, assim, antes nós tínhamos uma ideia do que era uma taxa de desemprego, de como era a característica desses trabalhadores que estavam empregados. Hoje, esses trabalhadores, eles obedecem a outras características, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós viemos aí de um período muito longo onde o nível de atividade, principalmente a nossa capacidade produtiva em termos de produtos e não tanto em termos de serviços, ela foi perdendo espaço dentro do PIB. Então, se você tem um deslocamento desse nível de demanda e uma capacidade restrita de oferta, principalmente de produtos, inevitavelmente a sua inflação vai ser maior. Você recorre a produtos internacionais, mas, para simplificar, se a gente estivesse vivendo em uma economia fechada, essa inflação seria um pouco maior. Então, assim, é uma mudança estrutural muito grande que recorrer, na minha visão, à taxa de desemprego para identificar qual seria o nível ideal, né, de uma empregabilidade, qual seria o pleno emprego da economia, né, para manter essa inflação estável, é uma situação um pouco arriscada. Acho que tem muitos fatores ali
que nós não vemos na sua plena capacidade de utilização, isso serve para mão de obra, isso serve para produção, etc., que nós sequer sabemos qual é a capacidade da economia brasileira hoje, né? Então, assim, são muitos pontos, mas é inevitável mencionar, sim, nesse termo eu concordo muito, que essa queda significativa da taxa de desemprego que nós temos visto tem gerado essa inflação mais elevada. Se o nível atual de taxa de desemprego é o ideal ou já extrapolou esse limiar ideal, né, para a gente conter essa inflação, aí eu já não saberia dizer, eu tenho minhas dúvidas. Só fazer uma observação, Cabral. Concordo plenamente. Por ser uma variável não observável, depende de estimações e cálculos e modelagens diferentes. Mas você mencionou uma coisa muito interessante, que é a reforma trabalhista. E um dado bem interessante é quando a gente olha a curva de Phillips no Brasil, que é a relação entre inflação e desemprego. Antes da reforma trabalhista e depois da reforma trabalhista. E é muito interessante ver como a curva de Phillips ela fica mais elástica depois da reforma trabalhista. O que isso quer dizer? Significa que a inflação ela passa a reagir de uma forma muito mais direta e rápida aos dados de desemprego pós-reforma trabalhista, por causa da eficiência que se foi dada para o mercado de trabalho depois dessa medida. Então, assim, parte relevante do ganho de produtividade, ainda que pequeno, que a gente tenha visto no Brasil nos últimos anos, a gente pode atribuir com bastante facilidade à reforma trabalhista.